Oi, preciosidades do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida, através de leitura diária e comunhão com Deus. E hoje é mais um dia de leitura diária aqui no canal. Você que está chegando aqui agora e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no botão abaixo, curte esse vídeo e até mesmo compartilhe com alguém. Bora juntos semear boas sementes na vida de outras pessoas, tá bom? E aí, eu gostaria de saber como é que vai a leitura da Bíblia aí na sua casa? Conta para mim aqui nos comentários. Então vamos começar o nosso dia de hoje com mais uma oração. Sigo aqui pedindo oração pela minha avó. Graças a Deus ela começou a melhorar, a perna já está bem desinchada. Se tem alguém aqui que orou por ela, gratidão pela sua vida. Que o Senhor abençoe e recompense sua vida grandemente, tá bom? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Através, Senhor, dessa leitura diária, eu te agradeço, Senhor, também por este ouvinte, por essa pessoa que está me assistindo, Senhor. Vá de encontro com a sua vida, Senhor. Não sei o que ele precisa ou ela, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas tu bem sabes. E eu sei que quando entregamos as nossas dores e as nossas ansiedades a ti, o Senhor traz a nós o conforto, a paz e a alegria. Então, que o Senhor possa abençoar essa pessoa, possa me abençoar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é o nosso 117º dia. Vamos ler Juízes capítulo 7 ao capítulo 8, versículo 17. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Capítulo 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial. E aqui Gideão ainda duvida, né, que Deus vai entregar os midianitas nas mãos. Tanto que aqui o Senhor já deu para ele uma escapatória, falando: desce você com pura, se você duvidar. Entendeu? E ele foi lá e o que ele fez? Desceu com pura. Vejamos. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão com as suas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas. E as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse:
Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram: Espada do Senhor e Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 homens as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Betsita, até os limites de Abel, Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Azé e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Betibara, a saber, o Jordão. Convocando, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betibara e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamastes, quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou com eles, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, algum pedaço de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance a Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão ao exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estava, pois, Zeba e Salmuna em Cacó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna. Porém ele os perseguiu e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna,
e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso ao moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Estudo de hoje, Juízes capítulo 7, versículo 2 ao 7. Gideão demonstrou grande fé em Deus quando suas tropas foram reduzidas de 32.000 para 300. Mesmo assim, ele deve ter se perguntado o que Deus estava fazendo enquanto via seus guerreiros desarmarem as suas tendas, pegarem as suas armas e voltarem para casa. Deus não reduziu o tamanho do exército por impulso, ele fez isso por um motivo. Com 32.000 homens, os israelitas teriam concluído que teriam vencido a luta sozinhos. Contudo, com 300, o envolvimento de Deus era inegável. O Senhor diminuiu o exército para reforçar a fé de Israel, mostrando-lhe que ele estava presente. Ele estava mais preocupado com a fé do povo do que em vencer a batalha. Será que mostraríamos tanta fé como Gideão? Quando não somos capazes de ver o caminho claro para a vitória, questionamos se este é mesmo o plano de Deus. No entanto, em vez disso, devemos crer que ele fechou essa porta. Mas às vezes Deus pede a nossa fé, mesmo quando não somos capazes de ver o resultado. Sem fé, ficamos determinados a assegurar a vitória antes da batalha, mas ignoramos Deus quando vencemos. Mas o Senhor está mais interessado em moldar-nos como seu povo por meio da fé do que em dar-nos uma vitória fácil por meio do poder. Lucas capítulo 23, do versículo 13 ao 43. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: Acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediram insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. A crucificação. Enquanto o levavam, agarraram a Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos,
um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Estudo de hoje, Lucas, capítulo 23, versículo 32 e 33. Certa vez, Tiago e João pediram a Jesus lugares de honra ao seu lado em seu reino, em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 39. Agora, conforme Jesus preparava-se para inaugurar seu reino por meio de sua morte, esses lugares ao seu lado estavam ocupados de moribundos, criminosos. Nós também não costumamos esperar a mesma coisa que Tiago e João, um lugar de honra ao lado de Jesus? Ele disse aos seus discípulos o que trazia honra no reino de Deus. O maior entre vós seja como o menor. Em Lucas capítulo 22, versículo 26. O mestre enfatizou seu ensinamento, lavando os pés deles, e agora ele estava indo além do que imaginavam. A morte em uma cruz romana era o mais baixo dos baixos. Geralmente pensamos, com certeza Jesus não queria dizer que deveríamos ir tão longe. Quando Cristo lavou os pés dos discípulos, estes podem ter pensado que isto era baixo o suficiente, mas Jesus foi além, até a morte. Isso é o quão baixo sua servidão iria. Conforme Jesus explicou aos discípulos, a pessoa que quer estar próxima dele deve estar disposta a ir tão longe. O caminho para o reino é o caminho da cruz. É servir sem limites. É a morte do nosso orgulho que racionaliza, mas não tão longe. Orando os salmos. Alegre-se no Senhor por aniquilar o mal com a sua justiça e por anunciar sua vitória, onde as trevas imperam. Salmo capítulo 97 ao capítulo 98, versículo 9. A majestade do reino de Deus, o castigo dos ímpios, exortação à piedade e ao regozijo. Capítulo 97. O Senhor reina, regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem à imagem de esculturas, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegrarão por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo de toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memórias da tua santidade. Convida-se a louvar o Senhor por amor da sua salvação. Capítulo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações.
Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de buzinas. Exaltai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Provérbios capítulo 14, versículos 7 e 8. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento do que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã. Lembre de semear boas sementes, curtindo esse vídeo ou compartilhando. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. O Senhor te abençoe. Tchau!